Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui hoje para trazer uma palavra para nós mulheres. Tá falando tanto nas mulheres esse mês, né? Ontem tivemos o nosso dia, o famoso Dia das Mulheres. Louvo a Deus por ter colocado pessoas na minha vida que reconhecem a importância de ter mulheres. Meu esposo, quero honrar a vida dele aqui, agradecer pelo presente que ele me deu ontem. E quero conversar com vocês sobre nós, sobre nossa identidade, entender quem somos, para que fomos criadas, né? Qual o nosso papel nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo. Deus me deu uma palavra a respeito de identidade há mais de um ano, acho que faz quase 2 anos que eu escrevi isso, e eu guardei para que no momento oportuno eu pudesse compartilhar. E eu acredito que agora seja esse momento. E essa palavra, quando o Espírito Santo colocou no meu coração, ela falava a respeito também de empoderamento feminino, né? A gente tem todo um movimento, uma ideologia de empoderamento feminino. E o que é esse empoderamento feminino, né? E o que é a nossa identidade em Deus, né? Será que esse empoderamento feminino nos leva para esse caminho de encontrar a nossa identidade? Ou será que vai colocar mais máscaras do que as que nós já temos no nosso dia a dia, de tentar ser Mulher Maravilha? E eu falo isso por mim, porque muitas vezes eu tento ser Mulher Maravilha e eu me lasco, gente. Então, a primeira coisa que Deus falava comigo era que, assim, essa cultura do empoderamento feminino é muito ligada ao que a gente faz. Então, se a gente é uma mãe exemplar, a gente é uma mulher empoderada, porque nossos filhos são perfeitos. Se a gente é uma executiva, é uma trabalhadora, a gente é uma mulher empoderada, porque a gente faz as coisas com excelência, porque nós temos uma empresa, né, de sucesso. Mas e se algum dia essa empresa falir? Então você deixa de ser empoderada? E se algum dia, por uma tragédia, você perdeu seus filhos, você deixa de ser uma mulher empoderada? Então eu creio que esse não é o poder que Deus tem para nós. Não é essa cultura do empoderamento naquilo que se faz, mas sim, Deus tem um poder extraordinário para nossas vidas. Quando a gente descobre quem a gente é, quem Ele nos criou para ser e para que estamos aqui nessa terra. E aí é isso que eu quero compartilhar. A gente entendendo que não tá ligado com o fazer, e sim com o ser. Eu vou ler um trecho da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 30, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para você. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Meu Deus, que poder! Qual o poder que Deus nos deu? Ele nos deu o poder de dominar sobre tudo que Ele havia criado até então. E Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você é a imagem e semelhança de Deus. E isso já te torna alguém poderoso.
Isso já te torna alguém extraordinário. Isso já te torna alguém criado por um propósito. Você não foi criado à imagem e semelhança do seu pai ou da sua mãe. Então você não pode se prender ao exemplo deles, aquilo que você os viu fazer. Você tem que entender que você é a imagem e a semelhança de Deus. Ele te criou antes de você estar no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele já te conhecia antes de você entrar no ventre. Olha como isso é poderoso. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, porque só assim a gente vai encontrar identidade e propósito na nossa vida. E aí, continuando aqui, quando o Senhor ele forma a mulher, ele dá um propósito específico para ela. Ele diz assim que não é bom que o homem estivesse só e que ele faria para o homem uma auxiliadora, uma adjuntora. E aí a gente estudando um pouquinho algumas traduções, existe uma palavra que foi utilizada ali, que é a auxiliadora, e que nas traduções do hebraico lá atrás, e em outros termos da Bíblia, existe o mesmo termo quando se refere ao socorro de Deus. Então, ser auxiliadora não quer dizer que você está abaixo, que você não tem a mesma capacidade, porque auxiliar não tem nada a ver com a nossa cultura de ser alguém inferior. Muito pelo contrário. Essa palavra ela é utilizada quando o povo recebia algum socorro de Deus. Então, nós mulheres, nós fomos criadas para ser o socorro de Deus na terra, a toda a humanidade. Nós somos o socorro dos filhos, nós somos o socorro dos pais, nós somos o socorro dos irmãos, nós somos criadas para ser socorro. O apóstolo Juscelio, ele fala assim que tudo que é altamente valoroso no reino de Deus é proporcionalmente perigoso. Então, se você entende que você é socorro, você fará diferença sendo socorro na vida de muitas outras pessoas. Agora, se você não entende o que é ser esse socorro, você vai muito provavelmente fazer o quê? Ferir muitas pessoas ao invés de socorrer. E aí isso está ligado a uma outra questão. Eu, agora, abre aspas, não está na Bíblia, Eleni está falando. Eu acredito que nós, mulheres, fomos criadas para ser, em primeiro lugar, amadas. Lá na Bíblia diz assim: maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, a mulher precisa se sentir amada. Essa cultura de que você precisa ter amor próprio, eu não acredito nisso. Já vivi sozinha há muito tempo, criei minha filha sozinha há muito tempo, e eu não acredito que o amor próprio seja a resolução dos problemas existenciais nossos das mulheres. Nós precisamos sim nos sentir amadas, nós precisamos sim nos sentir valorizadas, porque eu creio que Deus nos criou assim. E por que Deus nos criou assim, com essa necessidade de ser amada? Porque só pode amar aquele que recebe amor, só pode socorrer aquele que ama, que tem amor em abundância. Se eu pedir aqui $1 milhão para qualquer pessoa que assistir a esse vídeo e eu convencer essa pessoa de que eu realmente preciso desse $1 milhão, se ela não tiver, ela não vai me dar, por mais que ela entenda que eu preciso. Se ela não tiver $1 milhão na conta dela, ela não tem como me socorrer, ela não tem como me dar. E assim somos nós. A Bíblia fala assim que Deus nos amou primeiro. Por isso agora nós devemos amar uns aos outros. Então a gente só é capaz de ser socorro de Deus na vida das pessoas, de amar e de cuidar das pessoas como Deus nos criou para fazer, quando a gente entende que Ele nos amou primeiro, que Ele nos ama e que Ele é suficiente para suprir todas as nossas carências. O amor de Deus, ele é algo tão constrangedor na nossa vida, ele é algo tão forte, tão intenso, que quando você consegue viver isso, você passa a querer compartilhar isso com as outras pessoas.
Quem for crente aqui que estiver vendo esse vídeo vai me entender que quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente vive esse primeiro amor que a gente chama, a gente quer sair correndo, contando para todo mundo, salvando a vida de todo mundo, falando: meu Deus, ele te ama, ele te ama, ele me ama. Porque é algo que não tem como eu explicar em palavras, né? Não tem como eu colocar em um vídeo o que é aceitar e reconhecer o amor de Deus por nós. Mas tem como eu te encorajar a buscar isso. Busque em algum lugar, busque de alguma forma se aproximar de Deus. Se você não sabe como fazer isso, entra no teu quarto, fecha a porta, porque é assim que Jesus ensina. Dobra o teu joelho e clama a Ele: Senhor, eu quero conhecer, eu quero viver. A gente teve um episódio aí esse ano do Big Brother, né? Famosa Carol Conká. Eu não acompanho, mas eu tenho rede social, eu não sou uma pessoa, eu não sou ET, né? Eu tenho televisão. E aí a gente viu o que uma pessoa que não recebeu amor é capaz de destruir a vida de outras pessoas. Então, é um exemplo muito claro de que, assim, daquilo que eu falei, que o apóstolo Juscelio fala. O quão valoroso é uma mulher se sentir amada, se sentir tocada por Deus, se sentir cuidada por Ele. O quanto de poder essa mulher vai ter em amor para salvar a vida de outras mulheres, para transformar a vida de outras pessoas, para transformar a vida dos filhos, do esposo, da casa, dos pais. O quanto de amor ela tem para doar. E em compensação, quando essa mulher não recebe amor, não reconheceu a Deus ainda, não entendeu o amor de Deus e tá tão frustrada porque as pessoas que deveriam amá-la, os pais, a mãe, muitas vezes avós, pessoas que estavam ali cuidando desde criança e que deveriam ter sido a referência de amor, frustraram essa mulher. E aí essa mulher, então, ela passa a ser uma mulher que, ao invés de ser socorro, ela vai ser ferida na vida de outras pessoas. Ao invés de curar, ela vai machucar outras pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente entender quem a gente é, quem Deus nos criou para ser. Ele criou eu e você, mulher, para ser socorro da humanidade. Só que você só pode ser socorro quando você se sentir amada, quando você se sentir valorizada, quando você se sentir perdoada, quando você se sentir completa. E isso você só encontra em um lugar, que é na presença de Deus. Porque nós, seres humanos, sempre erramos. Eu erro, meu esposo erra, os meus filhos erram, os meus pais erram. Então a gente vai sempre se frustrar com as pessoas. As pessoas nunca vão nos amar da forma como a gente espera. Eu não sou capaz de amar os meus filhos da forma como eles merecem. E eu falo isso pra eles. Converso muito com a Sofia, que tá entrando na adolescência, e falo: filha, a mamãe vai errar com você. Em algum momento, a mamãe vai te decepcionar. Não que eu queira, mas eu não sou perfeita. Mas Deus, Ele jamais vai te decepcionar. Ele te ama. Ele entregou a vida dele por você. Ele escolheu entregar o filho dele para nos salvar. Então não há amor mais poderoso do que esse.